do Senhor para todos. Vamos ler a palavra, aproveitando que os irmãos estão de pé. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 14. Nos diz assim: mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das que estão para trás, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe os amados irmãos, podeis tomar seus assentos. Quero com alegria cumprimentar o pastor Oídes, a pastora Neuza, pastor Enoque, em nome deles todos os obreiros aqui da tribuna, né? E estou feliz por rever alguns minaçoenses aqui, né? Pastor Maxwell, Godoy, prazer, Roger e Lucas, a Flávia, a Alícia, Pedrinha, sua esposa, Pedirã, está por ali, Deus abençoe. Deve ter mais minaçoenses por aí. Agradeço, pastor Oídes, a honra de nos confiar mais uma vez aqui, essa tribuna tão honrada, tão digna, para estar aqui ministrando a palavra. Especialmente depois desse retorno do pastor Oídes, que eu sei que a igreja queria tanto ouvi-lo, né? Imagina, né? E eu estou aqui para trazer uma palavra, naturalmente substituindo o pastor Oídes, que não é fácil. Mas agradeço ao pastor Oídes pela honra, pela confiança, né? Abraão e a Célia, né? Nossos parentes, pastor Luiz, a irmã Elza, todos irmãos queridos aqui, que nós amamos de coração, prazer enorme estar aqui. Meus queridos irmãos, no tempo que temos, eu quero vos trazer uma palavra que considero muito séria. Conforme o apóstolo São Paulo, ele descreve aqui a nossa vida, a vida cristã, como uma corrida. Na verdade, todos nós estamos numa corrida em direção à eternidade. Cada dia da nossa vida é um quilômetro que estamos percorrendo nessa corrida em direção à eternidade. Cada dia que você completa é menos um dia para viver. A nossa vida não está sendo acrescentada dias, estão diminuindo os dias. E nós estamos numa corrida séria, responsável. O apóstolo São Paulo estabelece aqui algumas regras para essa corrida. E ele fala aqui que a primeira regra é a insatisfação.
nessa carreira cristã, nós não devemos estar acomodados e contentes com aquilo que já conquistamos. Você é crente, você tem cartão de membro, você é bem doutrinado, você tem experiência de sobra com Deus, você já fez algo para Deus, já trabalhou para o Senhor, já deu muitos frutos na obra do Senhor, você é dizimista fiel, você é ganhador de almas, você saiu de membro, já é pastor, você já edificou muita coisa para o reino de Deus, mas não é hora de aposentar espiritualmente, não é hora de parar, não é hora de diminuir a marcha, não é hora de ficar satisfeito e dizer, já conquistei tudo que tinha direito, minha carreira de sucesso ministerial, espiritual, valeu a pena, acho que agora devo descansar, parar um pouco, eu não preciso mais orar tanto como já orei, não preciso ler Bíblia tanto, eu já sei tudo de Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu tenho versículos decorados, conheço quase todos os hinos da harpa, quem sabe 100%, tenho uma experiência vasta com Deus, nada me falta mais, acho que não há necessidade de vir à igreja todos os dias mais, isso é para novos convertidos, é para quem está começando, é para quem precisa aprender, eu já sei tudo. Paulo era o homem de dar inveja a qualquer obreiro. Ele disse que ele foi o arquiteto da doutrina, ninguém sabia mais doutrina do que Paulo, ninguém era mais capaz teologicamente do que Paulo. Paulo diz, eu fui o arquiteto da doutrina, e outros vão construir sobre esse projeto que eu construí, que eu criei, saiba cada um como edificar. Paulo dizia que o que ele escrevia, o que ele colocava nas suas cartas, ele não recebeu de homem algum, mas da revelação de Jesus Cristo. Paulo foi um privilegiado, ele chegou a dizer que foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas que o mortal não tem linguagem para explicar, a linguagem humana não consegue explicar o que Paulo viu. Paulo teve experiências extraordinárias com Deus, a autoridade de Paulo era inquestionável, para expulsar demônios, para curar os enfermos, para superar problemas incríveis, para sair de situações que ninguém conseguia talvez explicar. Paulo foi provado, ele chegou a descrever seus sofrimentos e chegou a dizer que em nada ele se julgava inferior aos demais apóstolos. Me sinto em pé de igualdade como eles. Se eles conheceram o Senhor, eu também. Se eles tiverem experiência com Deus, eu também. Paulo chega a desafiar, ninguém como ele teria tanta experiência como ele teve. Com toda essa experiência, com todo esse nível espiritual, ministerial, com todas essas qualificações que ninguém jamais superou e jamais vai superar, Paulo diz, não julgo ter alcançado. Eu ainda estou lutando para conseguir o meu objetivo. O meu objetivo está além das minhas concepções. O meu esforço diário, constante, deve permanecer até o dia que eu possa conquistar esse objetivo, que por enquanto não julgo ter alcançado. Paulo mostra aí uma insatisfação. Ele diz aí, não estou contente, não estou satisfeito com tudo que eu já consegui. Eu quero mais de Deus. Eu quero me aproximar mais de Deus. Eu quero conquistar mais. Paulo coloca aí, no versículo 13, não julgo ter alcançado. E essa sua declaração
a declaração de um cristão consagrado, realizado, vencedor, extraordinário apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu não estou satisfeito com todas as minhas realizações espirituais. Era uma santa insatisfação. Para ele, um elemento essencial nessa corrida cristã. E Paulo deixa claro aqui que nós também nunca devemos nos conformar com o que já conquistamos. Se você está conformado, eu quero te dar um conselho: levante-se, fortaleça os joelhos fracos, levante as mãos cansadas, mesmo que você esteja exausto da caminhada, mesmo que você esteja cansado de tanto que você já lutou, mas o Senhor renovará suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Levante, faça vereda direita para os seus pés. Aquele que manqueja, se esforce, porque Deus vai fazer com que você ande de forma correta. Você vai ter forças para continuar outra vez. Não estacione, não pare. Se deixou de ler a Bíblia, você corre o risco de morrer por inanição espiritual. A palavra de Deus é uma fonte de graça, é o alimento do espírito. Seu corpo precisa de alimento cotidiano para se fortalecer. A sua alma precisa da palavra de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Deus fala aqui nessa igreja, alimenta todos vocês. Quando você lê a Bíblia, você se sente alimentado e fortalecido pela graça de Deus. Quem quer ter graça, humilhe-se diante de Deus e mergulhe na palavra. A palavra de Deus é uma fonte de graça. Não pare de orar. A oração é o oxigênio da alma. Como você não pode viver sem respirar, você não pode viver sem orar. Não apenas uma oração trivial, cotidiana, costumeira, quase que, como diz o pastor Enoque, quase que uma reza, né? Mas que seja a oração que vem da alma, produzida por uma fome, por uma sede de Deus, de alguém que quer mais, de alguém que talvez sem palavras, o seu gemido traduz um sentimento profundo de quem quer mais de Deus. Paulo diz que o Espírito Santo nos ajuda a orar, mas quando não temos palavra, ele traduz o nosso sentimento, e Deus recebe a nossa oração com a ajuda do Espírito Santo. Se você parou de fazer o que fazia, de pregar, de evangelizar, de contribuir, de agir, eu te aconselho, não pare, continue, levante, tome uma decisão, faz com que a sua carreira não regrida, mas que você continue correndo cada vez mais. Paulo coloca aí o segundo elemento essencial dessa carreira: dedicação. Ele diz: uma coisa faço. Vivemos numa época de evoluções, em que várias coisas atraem a nossa atenção. Vivemos numa época de facilidades, vivemos numa época em que tudo está à mão. Nós temos aí atrativos de sobra. Você chega do culto em casa, você tem uma televisão com vários canais, você pode assistir o que você quiser, e talvez, se você não tiver cuidado, você vai gastar todo o seu tempo à noite, nem hora com a sua família. Nós estamos tão ocupados com os objetivos da nossa vida, com as nossas ocupações, que você pode correr o risco de se levantar pela manhã, nem agradecer a Deus pela noite tranquila de sono. Você corre o risco de esquecer que a regra áurea para um cristão é priorizar o reino de Deus, para que tenha sucesso nas demais coisas. Corremos o risco de esquecer que Deus é a prioridade número 1 da nossa vida, que devemos amá-lo prioritariamente, com todo o coração,
com todo o nosso entendimento, com a nossa alma e com todas as nossas forças. Então, quando nós somos atraídos por outras coisas que não é o objetivo principal da nossa fé, nós corremos o risco de parar, de estacionar, de diminuir a nossa marcha. Outros seguirão adiante e nós ficamos para trás. Corremos o risco de atrasar o projeto de Deus na nossa vida. Deus tem um plano para cada um de nós. E quando nós nos entretemos com algo que Deus não estabeleceu para você como objetivo final, nós corremos o risco de atrasar o ministério que Deus nos confiou e acordar tarde demais, abrir os olhos quando o tempo já passou. E aí Paulo diz: eu me dedico a essa carreira. Ele diz: uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Meu irmão, ninguém consegue mudar o passado. O que passou, passou. Temos que esquecer o passado, temos que viver o presente. O tempo flui do presente para o futuro, e do futuro para o passado. O que passou, não vamos mudar mais. A única coisa que vamos mudar é a maneira de encarar o futuro com a experiência do passado. Nós temos que aprender as lições do passado para encarar o futuro de forma diferente. E Paulo diz: uma coisa faço. Na vida cristã, talvez nós não precisamos de muitas coisas, nós precisamos de uma. Era que Paulo via. Daqui a pouco eu vou dizer para você o que é que Paulo visualizava, o que é que Paulo estava vivendo. Que coisa é essa? Uma única coisa eu quero, uma única coisa eu persigo, uma única coisa eu busco. É interessante, irmãos, que isso prevalece na Bíblia. Quando o jovem rico chegou diante de Jesus, aqui Marcos 10, 21, disse: o que devo fazer para ser salvo? Jesus disse: uma coisa só você vai fazer: vende o que tens, distribui com os pobres, vem e segue-me. Ou seja, é a única que te impede, é a única que te atrapalha entrar no céu. Para Maria, para Marta, irmã de Maria, Jesus disse: Marta, tu estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Quem sabe nós estamos assim também. Quem sabe hoje estamos com o coração cheio de preocupação, ansiosos, angustiados, pensando em 10, 15, 20 coisas que temos que resolver. Jesus disse: Maria, você está preocupada com muitas coisas, preocupa com uma só. Preocupa com uma só. Maria escolheu essa uma coisa, que foi ficar aos pés de Jesus, foi priorizar a presença do Senhor na sua casa, valorizar a visita de Jesus. Se preocupe com uma só, deixa que Deus cuide do resto. Não somos nós que resolvemos as nossas demandas, as nossas coisas. Jesus diz: quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando você cuida do reino de Deus, Ele cuida do seu reino. O cego de Jericó, aliás, o cego que Jesus curou, lá em João 9, 25, perguntaram: o que é que você diz daquele que te curou? Ele disse: eu não tenho muita coisa a dizer, eu só tenho uma coisa para dizer. Eu era cego e agora vejo. Tirem as conclusões. Eu só tenho uma coisa para dizer: eu era cego, agora eu vejo. O salmista, no Salmo 27, ele diz, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Quando Deus disse a Salomão: pede o que queres, Ele não fez um esboçozinho, 1, 2, 3, 4, 5, o que eu peço mais? Ele pediu quantas coisas? Ele pediu apenas uma. O teu servo pede apenas uma coisa:
Eu preciso de sabedoria. Com essa coisa eu resolvo todas as outras. Com essa coisa eu vou conseguir as demais. Quem diz amém? Devemos priorizar, irmãos, aquilo que é de mais importante para nós. E daqui a pouco eu vou lhe dizer o que é. Os vencedores são os que concentram seus olhos, seu objetivo, seu foco naquilo que é de mais importante para o seu futuro eterno. Se eu perguntar para você, para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Essa foi a pergunta de Nostradamus, né? Quem é o homem? De onde ele veio e para onde ele vai? Que é o homem? De onde ele veio e para onde ele vai? Ele deu uma explicação científica que não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: quem é o homem? Imagem e semelhança de Deus. Veio de onde? Do pó da terra, e o Espírito veio de Deus. Para onde vai? Vai para uma eternidade, com Deus ou sem Deus. Essa é a resposta. Todos nós estamos a caminho da eternidade. Todos nós vamos chegar lá. E essa deve ser a nossa maior preocupação. Onde vamos chegar? Como vamos chegar? Estamos preparados para encarar essa eternidade? Onde é que você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu porto seguro? Todos nós sabemos. Mas Paulo coloca aqui a terceira condição. Ele fala que nós temos uma direção. Ele diz: eu prossigo para o alvo. O alvo está onde? Atrás, ao lado, à direita, à esquerda, embaixo. O alvo está na frente. Quem olha para trás interrompe sua caminhada. Quem olha para os lados se confunde. Um certo escritor diz que a resposta de Deus para nós está entre você e Deus. Quando você coloca outro elemento no meio, você se confunde. A resposta de Deus para você está entre você e Deus. Quando você quer ter uma resposta de Deus, não conte para ninguém. Não diga para ninguém que você vai ouvir opiniões que não são aquelas, quem sabe, a que Deus está falando com você. Você se lembra do profeta que veio de Judá, que profetizou para Jeroboão? E Deus disse: não coma neste lugar, não volte pelo mesmo caminho. Enquanto estava só entre ele e Deus, ele estava vencendo, triunfou. Mas quando entrou um outro no caminho, um profeta velho, que lhe aconselhou errado, que distorceu a palavra de Deus, que mentiu em nome do Senhor, ele disse: Deus falou que eu não parasse aqui, não comesse nesse lugar, não bebesse, que eu não voltasse pelo mesmo caminho. O profeta velho disse: não, muito pelo contrário, eu também sou homem de Deus. Depois que você saiu, um anjo apareceu para mim e falou que você pode comer. Tem muita gente aí dando recado de anjo. Cuidado com esse recado. A resposta de Deus fica entre Deus e você. Deus pode usar um profeta e falar com você, mas sem saber da sua história, sem saber do seu problema. Deus usa qualquer um para nos orientar, mas é interessante que quando Deus fala, você fala: mas quem contou para ele? Deus. Quem disse para ele que eu estava vivendo esse problema? O pastor fala que a mensagem vai direto ao seu coração. Você parece que o pastor está sabendo do que eu estou vivendo? É porque o problema está entre você e Deus. Deus quer falar conosco. Paulo disse: eu não olho nem para a direita nem para a esquerda. Eu não olho para quem cai, para quem tropeça, para quem escandaliza. Eu não olho para quem está na igreja errado. Eu olho para Jesus. Ele é meu padrão, Ele é meu modelo. É para Ele que eu olho. Eu não me espelho em quem está errado, em quem está dando mau exemplo. Eu me espelho em Jesus,
que nunca errou, nunca pecou. Ele é o nosso modelo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas Paulo nos dá aqui outro segredo: determinação. Você sabia que para servir a Deus nós temos que ser determinado? Temos que ter determinação. Quem não tem, desiste. A vida cristã é boa, é maravilhosa, mas tem luta. É uma batalha permanente. Nós temos um inimigo invisível, que camufla, que se mascara, e às vezes nos atinge, e você não sabe ou não descobre imediatamente que é ele. Mas a palavra de Deus nos diz: a única coisa que você deve fugir é do pecado. O diabo você tem que resistir. Você não foge, você não vira as costas. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir é ele, não é você. Tiago diz: submeter a Deus e resistir o diabo. A Deus sim, você deve submeter, obedecer, se render diante dele, pedir a Deus: Senhor, faça uma grande obra no mundo, salva o mundo inteiro, mas comece comigo. Salve milhões de almas, mas comece comigo, salva a minha primeiro. Senhor, transforma os irmãos da igreja, mas que essa transformação comece comigo, comece dentro de mim. Nós nos preocupamos muito com a transformação dos outros, esquecemos da nossa. Nós nos preocupamos muito com aquilo que os outros estão vivendo, esquecemos daquilo que nós temos que viver. E aí nós temos que fazer como aquela recomendação, quando você está no avião, que a aeromoça diz: se faltar oxigênio, em caso de despressurização da cabine, máscara cairão automaticamente. Se você estiver acompanhado de uma criança, em quem você coloca a máscara primeiro? Em você, e depois na criança. Foi o que nós aprendemos no simpósio, né? Cuidar de ti mesmo, né? Cuidar de ti mesmo. Põe a máscara em você, salva você primeiro. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Ganhe você primeiro, ganhe a sua alma primeiro. Sabe por quê? Jesus disse: um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Um desviado querendo ganhar outro, vai desviar o outro. Então o apóstolo São Paulo está dizendo aqui: tem que ter determinação. Ele diz: eu prossigo para o alvo. É interessante, irmão, que a determinação nos leva a pensar duas coisas. Depende de mim, sou eu que tenho que fazer tudo, sou eu que tenho que me esforçar. Aí Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Aí você fala: não, então é tudo Deus, dependendo 100% dele. É Deus que vai resolver tudo, entrego tudo para Ele, Ele vai resolver tudo. Aí Paulo diz, Filipenses 2 e 13, se eu não estou enganado, acho que está errado aqui, mas Paulo diz aqui o seguinte, depois nós vamos conferir. Paulo diz: é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo sua boa vontade. Ou seja, é Ele quem põe em nós o desejo de fazer alguma coisa e o poder de realizar. Já pensou que coisa interessante? Ele coloca em você o desejo e a graça para fazer, a graça para realizar. Ele diz: o desejo, a visão, a intuição, quem vai colocar sou eu. A força para você vencer, para ler Bíblia, para orar, para vir para a igreja, para evangelizar, para fazer a minha obra, quem vai colocar é eu, mas quem vai fazer é você. Amém? É Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. E finalmente, Paulo fala: é preciso ter disciplina. A vida cristã é uma vida de disciplina. Não basta correr, é preciso obedecer às regras dessa corrida. Essa corrida tem regras, tem normas. Tem gente correndo aí, mas não respeita regra nenhuma. A doutrina está aí, ele está passando por cima. Aí não chega lá, meu irmão. Tem que obedecer a regra.
Toda competição tem regra. Se o indivíduo quebra a regra, ele pode até chegar primeiro, mas ele não vai ser condecorado, ele não vai receber o troféu, ele vai ser desclassificado. Tem muitos lutadores, atletas aí, que usam doping para ganhar, e ganha, chega primeiro, faz mais do que os outros, mas depois perde o troféu, né, pastor? Depois perde. Então Paulo diz, olha, nenhum atleta, nenhum soldado vai ser coroado se não militar legitimamente. Meu irmão, a regra está aqui, a regra está aqui, é respeitando essa regra que nós vamos chegar onde nós queremos. Nós temos que respeitar essa regra. Se não respeitarmos, pode até correr muito, fazer muita coisa. Nós podemos fazer um grande movimento, ter um volume de atividade ministerial. Se não respeitar as regras, esse trabalho vai virar cinza. No tribunal de Cristo isso vai virar cinza, porque lá o nosso trabalho vai ser testado. E quem vai testar não é o pastor Oídes, não é o presidente da convenção nacional. Quem vai testar é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai pôr à prova, Ele vai pôr à prova o nosso trabalho. E lá, irmão, o que foi feito para a glória de Deus vai permanecer. O que foi feito para a glória de Deus vai virar ouro, prata, pedra preciosa. É algo que não vai se corromper e não vai acabar. O que foi feito por motivação humana, por vaidade, por vanglória, simplesmente por questões humanas, isso vai desaparecer, vai virar cinza. Então não basta correr, é preciso respeitar, obedecer as regras estabelecidas na palavra de Deus. E os homens de Deus estão aqui todos os dias dizendo quais são essas regras. E vamos terminando aqui dizendo, Paulo se vê como um atleta numa corrida, esforçando-se o máximo, totalmente concentrado no que faz, a fim de não ficar aquém do alvo que Cristo estabeleceu para a sua vida. Esse alvo era a perfeita união e a comunhão entre Paulo e Cristo. E ele fala que por causa de Jesus, ele abriu mão de tudo. Eu acho interessante aqui, pastor Enoque, que conhece bem aqui do texto, ele diz aqui, por quem sofria a perda. Não foi ele que abriu mão porque quis, não. Ele diz, eu sofri a perda. À medida que ele escolheu Jesus, ele foi perdendo aquilo que ele achava que era importante para ele. Ele foi perdendo, ele disse, mas considero isso apenas como refúgio, por amor a Cristo. Ele disse, eu perdi, eu abri mão de tudo que para mim era lucro, tudo que para mim era ganho, agora só uma coisa me interessa, Jesus. E ele disse, e eu quero um dia encontrá-lo pessoalmente. Aqui está o segredo. Meu irmão, sabe qual é o seu alvo, o seu objetivo? Encontrar Jesus pessoalmente. Se você não encontrar Ele pessoalmente, alguma coisa vai estar errada. Nós temos que encontrar Ele pessoalmente. E Ele vai dar aquelas boas-vindas, dizendo, vinde bendito de meu Pai. Eu acho interessante que Jesus disse, aquele que envergonhar de mim das minhas palavras, eu me envergonharei do tal diante do meu Pai e dos seus anjos. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai que está no céu. Pastor Enoque, eu me senti honrado aqui do pastor Oídes mencionar meu nome essa noite. É bom, né? Ser apresentado pelo pastor Oídes. Agora só imagine Jesus chamar o nosso nome, fazer uma deferência, chamar você, aí você nem acredita, eu não sou pastor, não sou obreiro, não sou missionário, o que eu fiz? Vem cá, você tem coisa boa, e eu quero te recompensar. E a Bíblia diz que Ele vai te dar uma pedra branca, e nessa pedra branca está o seu novo nome, e só você vai saber. Seu novo nome.
E esse novo nome eu entendo que, como na Bíblia nome estava sempre relacionado ao caráter, o que a pessoa era, eu acho, pastor Oídes, que o nome que o senhor vai receber lá vai significar o que o senhor foi: presidente de mocidade, jovem, líder, não sei se o senhor foi presbítero, evangelista, pastor, dirigente de congregação, de campo, presidente de convenção, enfim, tudo que o senhor foi vai estar representado no nome que o senhor vai receber. O senhor vai ficar admirado, não é possível, tudo isso aqui, que nome, você vai entender o elogio que Deus vai te fazer pelo nome que você vai receber. Você imagina como é que Deus muda o nome para melhor? Jacó, você não chamará mais Jacó, Israel será o seu nome, porque Jacó é trapaceiro, é enganador, é mentiroso. Agora você vai se chamar Israel, porque você vai ser pai de uma multidão de nação. E aquele Israel significa aquele que luta com Deus e vence. E com os homens você vai prevalecer. Esse nome que nós vamos receber é um nome de vitória, é o nome do vencedor. Existem promessas para o vencedor, várias promessas em Apocalipse, mas eu quero citar apenas uma, que está lá em Apocalipse 21, versículo 8. Diz: o que vencer, ao que vencer. Quem quer vencer aqui? Então segura essa mão levantada, se você quer vencer. Você quer vencer? Então segura essa mão aí, segura. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Ao que vencer, herdará todas as coisas. Herdará todas as coisas. Eu serei para sempre o seu Deus. Você será para sempre o meu filho. Tem coisa melhor do que essa? Você já imaginou que é uma relação entre pai e filho? Deus disse: você será meu filho, eu vou te tratar como eu trato meu filho amado. Você será para sempre meu filho, eu serei o seu Deus. E você vai herdar todas as coisas. Mas que coisa, Deus? Tudo que é meu, eu sou pai, tudo que é meu vai ser seu. Se lembra que Jesus disse: Pai, todas as minhas coisas são tuas, mas todas as tuas coisas também são minhas. Por que muita gente desvia fácil? Porque não tem noção do que Deus tem para nós. Deus não quer ninguém lhe servindo por interesse, porque isso não é amor. Não é amor. Ele quer que você sirva a Ele não pelo que Ele tem. É o que nós cantamos aqui no hino que eu vi ali passar no telão. Não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. Amém, irmão? Meus irmãos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Oídes, obrigado. Glória a Deus, aleluia.